É o nosso Clube do Fã, chegando aquele momento especialíssimo aqui na nossa quarta-feira, o nosso quadro Saúde em 15 Minutos com o Instituto Alma em Forma. Estamos ao vivo também no nosso Instagram do Instituto Alma em Forma. Bom dia, doutor. O João tá chegando aqui, tá atrasado, mas ele vai colocar ao vivo também daqui a pouco no nosso Instagram. Ele esqueceu do horário, mas já vai estar ao vivo também no nosso Instagram. E bom dia, doutora Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia aí, ouvintes da Clube FM. E aí, doutora? Qual que é o tema para hoje, para todos os nossos ouvintes? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é, como diz, a maior influenciadora do Brasil é a Virgínia Fonseca, não tem como a gente negar. E ela tá sempre aí no meio de polêmicas. E ela foi e gravou recentemente um stories lá no Instagram dela, falando que ela tinha feito um procedimento chamado soroterapia. Não falando só que tinha feito, não. Ela estava recomendando. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aí desse universo aí da soroterapia pra gente entender um pouco mais. Tudo que ela faz viraliza, né? É uma influência mesmo. Ela é a maior influência do Brasil. Gostando ou não. Seja pra ruim ou seja pra bom. Gostando ou não, a gente fala carinhosamente, a Tigrinha, ela é a maior influência do Brasil. E é quase nossa vizinha, né? Era valadarense, de né? Valadares, né? Valadares. Família de Valadares, tudo, exatamente. Né? E ela nasceu nos Estados Unidos, né? Depois foi para Valadares. É uma história dela e é boa. Já vi a história dela, né? E cresceu e viralizou, né? E merece, né? O sucesso. Exatamente. Independente se você está fazendo coisas que agradem alguns ou desagradem outros. Isso vai acontecer sempre, né, doutora? E quando ela falou isso, viralizou, doutora, a disse aí que você sentiu uma nova mulher, o que a senhora achou disso? O que você viu? A senhora não, o que você viu de... colocou senhora. Você mesmo escreveu senhora. Eu? Achei que era eu, rapaz. Não, você falou senhora. Não, a senhora mesmo. Quando a senhora viu isso, a senhora... O que passou na sua cabeça? Então, pra te falar a verdade, eu nem gosto muito desse termo, né? Soroterapia, porque... A medicina às vezes tem isso de colocar às vezes alguns apelidos que viralizam para um lado negativo, né? Mas de maneira geral, né? Eu me sinto um pouco incomodada pelo uso da palavra, mas vamos desmistificar o que é a soroterapia, né? É quando a gente faz ativos, né? Vitaminas, minerais, né? Nutracêuticos por via injetável. Então ali dentro do soro, né? Eles fazem algumas mesclas e aí o paciente, né, injeta por via endovenosa e normalmente esperando aí alguns benefícios. No caso dela, ela disse que ela fez essa soroterapia, essa aplicação lá porque ela estava se sentindo muito mal, estava gripada, viajando há vários dias, né? E aí ela fez essa recomendação. Mas a soroterapia, né, a aplicação dessas vitaminas, esses nutracêuticos, isso existe, isso é validado, isso não é uma coisa proibida, mas como tudo na medicina a gente sabe que está banalizando-se e a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. E esse vídeo, esse tipo de vídeo chega no seu consultório, como é que é, as pacientes que te mandam, ou você que está ligada ali no Instagram mesmo? Eu recebi, na verdade, esse vídeo aí de uma paciente perguntando se era isso que a gente fazia lá na clínica também. Falei assim, esse soro aí tem aí na clínica também? Lá ela até falou os ativos que ela fez o uso, mas é isso que é mais incômodo, Matheus, porque uma influência, né, uma pessoa aí que está na mídia, ela não tem conhecimento técnico para poder recomendar, né, para que se faça, né, o ativo A, o ativo B, né, ela não pode recomendar esse tipo de procedimento porque é individualizado, né, então o que as pessoas precisam entender, que a soroterapia, né, aplicar medicações injetáveis, intramusculares ou endovenosas, isso aí é um procedimento médico. Então não é um procedimento estético, não é um procedimento que o salão de beleza que vai saber fazer, que a clínica A, de estética A ou B. Não, isso precisa de uma validação médica, porque a gente não vai fazer um soro qualquer, sem critério, sem exame, simplesmente porque está na moda. Eu não vi o vídeo, doutora, mas eu creio que muita gente não viu também. É ela mesma que estava aplicando nela mesma? Não tinha médico, não? Não, ela parece uma pessoa, falou assim, olha, você está se sentindo mal, vou fazer aí um soro. Aí a mulher falou assim, olha, coloca tudo aí que eu tenho direito. Como diz, vai colocando, quanto mais melhor, porque para fazer muito efeito.
E isso é importante que os pacientes saibam, né, as pessoas que têm interesse nesse tipo de procedimento, que a gente tem que ter inclusive um cuidado quando a gente mistura essas mesclas, né? Não é só porque são vitaminas, porque são esses oligoelementos, né, nutracêuticos, que eles não podem ter efeitos colaterais, que a gente não precisa ter um cuidado quando a gente está fazendo esse procedimento. É um procedimento invasivo, né? Você vai pegar, vai acessar uma veia do paciente, então você vai introduzir, né, esses ativos. A gente tem que se preocupar com contaminação. Quando a gente está montando, por exemplo, essas mesclas, né, coloca-se vários ativos no soro. A ordem com que a gente coloca, né, esses ativos vai fazer a diferença. Você pode ter uma precipitação, né, esses ativos eles não combinarem um com o outro. Então, a gente não pode banalizar como se fosse, é só vitamina, então é livre de riscos, não tem nenhum problema, qualquer um pode fazer. Já que estamos falando em problema, doutor, tem algum problema em fazer a soroterapia só porque uma influenciadora recomendou aí? Ou o resultado realmente parece que é verdadeiro, é incrível? Explica isso pra nós aí. O que a gente não pode... ou isso surgiu agora só porque a influenciadora falou lá? Isso é a soroterapia, né? Essa aplicação desses injetáveis, que eu faço também lá na clínica. Isso não é uma coisa recente, né? É algo muito antigo, mas o que preocupa realmente é a banalização, Matheus. Então, uma influenciadora, ela não pode recomendar esse tipo de procedimento. Não existe, né, soro milagroso, né? Então, um soro da beleza, um soro da imunidade, né, que vai realmente resolver esse problema de um dia para a noite. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, né, um protocolo injetável para o paciente, a gente vai ter que individualizar, levando em conta a necessidade especial de cada pessoa. Então, por isso que a gente não pode olhar para a soroterapia como se a gente estivesse no restaurante olhando um cardápio. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero um antioxidante, eu quero um anti-inflamatório, porque isso precisa de prescrição médica. O médico vai saber qual é a necessidade real daquele paciente naquele momento, né? E se ele tem realmente, olha, esse é um momento que o paciente precisa fazer uma antioxidação, esse é um momento que o paciente ele precisa fazer uma reposição, fazer uma nutrição celular, porque isso é um procedimento sério que as pessoas precisam saber, mas quando ele é feito da maneira correta, por gente capacitada. Porque senão eu peguei essa gripe pesada no final de semana, eu ia fazer a soroterapia lá e pronto, acabou, né? Já tá sarado, 100%? E você não livre pode de pegar tudo? um cardápio, né? Ele com certeza é um tratamento que a gente chama de suporte. E que tem casos em que a soroterapia, né, essa aplicação injetável desses nutrientes, ela vai fazer muita diferença aí na vida do paciente. E realmente o paciente vai se sentir, como ela disse, uma nova mulher. Porque quando feita da maneira correta, pode ter um resultado fantástico. E doutor, e tem alguém que pode ou não pode fazer? Quem deveria fazer? Existe contraindicações, né, que o público geral deve saber? Alguns ativos, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, como eu disse, né? No que a gente vai misturar. Então, uma enfermeira, normalmente, que vai preparar essas mesclas. Então, ela tem que olhar a compatibilidade desses ativos, né? Então, eu posso misturar todos esses aminoácidos. A vitamina C, por exemplo, que a gente utiliza bastante, que ela é um antioxidante potente e ela pode ser um oxidante também. Então, o paciente, por exemplo, está muito gripado. Às vezes, se faz doses altas de vitamina C. Se eu misturar, por exemplo, com algum mineral, eu corro o risco de inativar, por exemplo, esse ativo. Então, a gente precisa olhar esses critérios, né? Então, paciente, por exemplo, que vai se beneficiar muito, pacientes bariátricos, por exemplo, que tem aí um trânsito gastrointestinal mais comprometido, né? Foi feito um encurtamento, então a absorção, por exemplo, não vai ser tão bem feita. Pacientes no pós-cirúrgico, então pós-cirúrgico, o paciente está numa inflamação extrema, vai se beneficiar bastante. No Covid, a gente viu muita gente fazendo, né? No pós-Covid. Então, ao paciente que tem, por exemplo, uma inflamação crônica, às vezes paciente muito obeso, né? Paciente que se alimenta mal, tem níveis excessivos de cortisol. Então, se a gente individualizar, tem pacientes que têm uma necessidade mais importante, né? Paciente, por exemplo, que está utilizando até essas medicações, os análogos do GLP-1 e GIP, né? Tizepatida, Ozempic, né? A semaglutida. Esse paciente, ele vai ter um trânsito gastrointestinal mais lento, então esse paciente pode não tolerar também medicações ou até essa suplementação por via oral. Então, nesses casos, por exemplo,
a soroterapia ela pode ser excelente, pode ser uma indicação, mas a gente lembrando, não existe um tipo único de soroterapia, né? Eu acho que esse é o grande problema, que a gente não tem um tipo único que deve ser feito ou pode ser feito para todas as pessoas. A gente tem que tomar esses cuidados aí. Você me perguntou sobre algumas contraindicações, né? A gente sabe que tem ativos ali que podem dar reações colaterais, né? O próprio ferro, né? O ferro, a gente sabe que ele tem um potencial oxidante muito importante. Então, às vezes o paciente pode sentir nauseado, pode sentir um mal-estar. O ácido alfa-lipóico, que é um antioxidante potentíssimo, que eu gosto muito, melhora muito a barreira intestinal. É um antioxidante que ele pode dar hipoglicemia. Sulfato de magnésio também, que a gente utiliza bastante, ele pode dar uma hipotensão. Então, paciente que vai se submeter a um procedimento desse, é importante que ele faça num local que inclusive pode fornecer um suporte, caso ele passe mal, que ele tenha algum tipo de reação aí, né? Não é porque são vitaminas que tá livre de qualquer risco. Doutora, antes de continuar, nós estamos ao vivo no nosso Instagram. A doutora sempre é chique, né? Sempre é bonita. Hoje ela tá mais bonita hoje ainda, viu? O preto também. O preto com a loura combina, né? Vamos falar? Então, cabelo diferente, né? O João não puxa o saco, a doutora é bonita mesmo, tá? E hoje ela tá mais. Eu falei, quando ela chegou, tá diferente, tá mais bonita. O cabelo. Pra quem não tá assistindo, entra lá. Esse é o cabelo natural. Dá um foco aí, dá um zoom nela aí. Dá um close nela aí, João. Vou até parar aqui, dá um close. Tira aí do close aí, só na doutora agora. Aí, ó. Só foca aqui. Você, se não entrou no Instagram, não entra lá, @Clube FM 103. Venha ver a gente ao vivo, venha ver a gente ao vivo, tanto aqui no Instagram da Clube FM, quanto no Instagram do Instituto Alma em Forma. Aí você vai saber que eu tô falando a verdade. Alma em Forma, .instituto, então segue a gente lá, manda sua dúvida, eu já abri uma caixinha de perguntas mais cedo, então se você tem alguma dúvida que às vezes a gente não vai conseguir responder lá, manda lá no Instagram do Instituto que eu vou tirar sua dúvida hoje mais tarde. A galera tá perguntando aí, né, João? Legal, então. Quem tem problemas cardiovascular pode fazer a soroterapia? Aí, ó, o João fez uma pergunta. Isso aí, não é uma contraindicação. Repete a pergunta, doutor, quem tem problemas cardiovasculares, se pode fazer a soroterapia? Sim, pode fazer a soroterapia. Inclusive tem um protocolo muito famoso, que é o protocolo Sinatra, né? Que ele é feito realmente para pacientes com disfunções cardiovasculares, tá? Então não é uma contraindicação, só que o paciente que ele já tem uma doença de base, né? Como problema cardiovascular aí, né? Então pode ser não sei se é uma insuficiência cardíaca, ou se é o paciente que já infartou, né? Então tem algumas peculiaridades que precisam ser avaliadas, inclusive para que a gente escolha os melhores ativos. A pessoa vai chegar lá, o exemplo, eu estou chegando na clínica hoje lá, não é simplesmente chegar, vou lá colocar o soro. Não é assim que funciona, né, doutor? Porque tem que ter indicação. Vai investigar né, também, né? Não é tipo fazer luzes no cabelo que eu posso decidir quando eu quero e fazer o que eu quero. É algo que, se feito, né, para atender a uma necessidade individual da pessoa, realmente pode ter um resultado fantástico. Então precisa fazer um exame antes. Tem algum tipo de exame? Qualquer clínica está habilitada para fazer, aplicar esse soro, doutor? Pois é, não, tem que fazer realmente exames antes, até para a gente entender quais são as necessidades daquele indivíduo, o que ele precisa. Ele precisa de reposição, ele precisa de nutrição celular, é um paciente que precisa de desinflamação, é um paciente que precisa tratar aí as mitocôndrias, né? Tá sentindo com baixa energia, então a gente precisa avaliar esse paciente clinicamente, avaliar com exames e aí decidir, né? A gente faz uma programação do que vai ser feito nessa soroterapia. A Virgínia disse que ela fez uma única sessão, eu quero fazer toda semana. Isso quem decide não é o paciente, né? Então o médico vai avaliar junto com esse paciente e vai decidir fazer um planejamento do que precisa ser feito, tá? Então isso aí é importante a gente saber. E a senhora já atendeu alguém que veio com algum problema depois de ter feito, sem avaliação adequada, sem avaliação médica? Sendo muito sincera, não. Não. É porque, assim, realmente é um procedimento que ele tem baixo risco, né? É feito de maneira, né, bem feita. E, assim, eu acredito que aqui na região também não era algo muito comum até pouco tempo atrás, né? Então, é algo que a gente está vendo que está crescendo o interesse das pessoas e aí, com isso, elas têm procurado mais. E, assim, o relato da Virgínia, eu me senti uma nova mulher, eu me senti transformada,
é algo que a gente ouve muito, né, do paciente, porque quando a gente entrega, né, um ativo por via endovenosa, a gente está entregando mais rápido. É como se quando a gente está com febre, né, e a gente vai tomar uma dipirona na veia. A gente poderia tomar a mesma quantidade, a mesma miligramagem comprimido. Mas se eu quero, às vezes, um resultado mais rápido, né, às vezes eu parto para a via endovenosa, porque ali eu não preciso de contar com a absorção, né, então meu intestino, às vezes, ele não está tão legal, então eu não preciso, como diz, eu vou desviar e entregar realmente o ativo ali na minha corrente sanguínea para uma distribuição muito mais rápida. E com que frequência a pessoa pode fazer, doutor? Você até falou aí, eu quero toda semana, ou todo mês, como é que é? Tem que avaliar também para saber? Tem que avaliar, mas esse paciente ele pode fazer toda semana, ele pode fazer quinzenalmente, ele pode fazer uma vez por mês, a depender da necessidade, que isso aí é claro que só vai ser indicado por um médico. Nós estamos no inverno, né, doutora? E no inverno, acho que a maioria, né, acho que eu vou colocar aí, 70% da população, ela gripa, né, doutora? Sim. A soroterapia realmente fortalece o sistema imunológico, porque a gripe também é o sistema imunológico baixo, né? Sim, na verdade a gripe é um quadro viral, né, tem um vírus ali agindo, então a gente faz nesse caso algumas substâncias para serem viricidas mesmo, né, para eliminar esses vírus. Então ajuda bastante aí em quadros de gripais, em quadros que o paciente ele está com o sistema imunológico mais comprometido, a gente pode fazer um suporte, mas a gente pode fazer também substâncias mais viricidas para realmente erradicar aquele vírus. Isso ajuda, né? No inverno, então, né? Ajuda, né? Ontem eu até postei no meu Instagram que eu fiz uma sessão, né? Eu fiz, a Alessandra que está comigo aqui, ela fez, nós fizemos por motivos diferentes. Então ela fez mais focado realmente para erradicação do vírus e eu fiz mais para suporte, para energia, porque eu não tava sentindo que o meu rendimento, minha performance estava mais baixa. Então eu fiz, como diz, fizemos por indicações diferentes. Isso é importante para o paciente entender, Matheus, que não existe uma única. Vou fazer a soroterapia, vou misturar com tudo e mais um pouco, porque quanto mais melhor. Às vezes pode ser só um xixi caro, né? O paciente, se ele não tiver a necessidade daquele nutriente, ele vai eliminar excretar ali pela urina. Se ele só excretar ali pela urina, excelente. Pior é se o paciente ele tiver uma sobrecarga, às vezes de algum nutriente. A gente sabe, por exemplo, que a B6 ela pode causar uma neuropatia se ela tiver em excesso. A vitamina D, que a gente não faz no soro, né? A gente faz intramuscular. Se ela tiver em níveis excessivos, ela também pode causar problemas, até para mulheres gestantes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, como disse, se conseguir eliminar, ótimo, mas não é algo inócuo, né? Livre totalmente de riscos. Por isso que precisa ser feito, tanto com indicação médica, quanto num ambiente seguro, né? No spa, no salão de beleza, na sua casa. Você não tem aparato ali suficiente para te dar um suporte se você passar mal, se você tiver um problema, né? Dentro de uma clínica especializada nisso, ali sim, você tem um ambiente que as pessoas foram treinadas, que você tem medicação de urgência para fazer caso você tenha algum problema, né? Então, é a importância da gente fazer realmente um tratamento médico, com indicação médica, no lugar adequado. E doutora, a soroterapia ela é indicada aí para o homem e para a mulher? Quem faz mais é a mulher, quem faz mais é o homem, ou ambos? Tudo é indicada para todo mundo, mas sempre tudo quem faz mais é a mulher, né? Eu acho que a mulher ela busca mais, ela busca mais por novidades, ela busca mais por tratamento e ela tem realmente, assim, a indicação ela é fantástica em qualquer um dos casos, mas eu vejo que a mulher ela se interessa mais. E essa mulher que assistiu esse vídeo da Virgínia, que explodiu aí, né? O que a senhora diria para essa mulher que está querendo marcar só porque viu lá, só porque viu o vídeo? Quero já ir lá no instituto marcar porque eu vi o vídeo da Virgínia. Exatamente. Aplica hoje já, doutora. Então, ela vai lá pra gente conversar, pra gente entender, né, ver a real necessidade e a gente fazer um planejamento caso a soroterapia ela faça sentido para aquele perfil de paciente. Hoje eu tenho pacientes lá que fazem realmente aplicações aí semanais, são pacientes, por exemplo, meus, que eu recebo em protocolos às vezes, de emagrecimento, ou paciente que está ali, aquela mulher climatérica, que está passando pela transição menopausal, muito cansada, muito inflamada, está tendo dificuldade aí até de cumprir a rotina saudável, às vezes ela entra em fases mais intensas, que passam semanalmente. Tem pacientes minhas que já estão em fase que elas fazem quinzenalmente com essas medicações de suporte. E tem paciente meu que faz uma vez por mês, tem paciente que não faz. O que o paciente ele precisa entender é que
pode ter uma indicação em cada fase que você está, né? E não como diz, não em todos os casos não é obrigatório para todo mundo, mas tem perfis de pacientes e tem demandas que o paciente vai se beneficiar muito desse tipo de tratamento. Doutora, essa pergunta aqui é essencial porque tem que fazer essa pergunta, né? Porque a banalização de procedimentos médicos nas redes sociais é perigosa, doutora, mesmo quando o resultado de quem indicou foi positivo, né? Pode ser que foi positivo ali, mostrando, né? Exatamente. Mas não mostra tudo, né? Não mostra todo o bastidor, né? Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, Matheus, porque a banalização, inclusive pelo nome, né, ficou uma coisa negativa, como assim, é picareta, é soro caro, né? E como se, assim, todos os soros, todos os medicamentos endovenosos que se faz, se fosse tudo a mesma coisa, se não servisse para nada, né? Eu acho que uma pessoa faz errado, faz de uma maneira irresponsável e todo mundo leva a fama. É a mesma coisa dos implantes hormonais, né? Então, o nome negativo do chip da beleza, né? Parece que só serve para isso. Quando a gente trata, né, patologias aí como endometriose, a gente faz a reposição hormonal da mulher na menopausa, a gente faz o suporte do lipedema, a gente trata uma série, miomas, a gente trata uma série de necessidades reais que o paciente tem com esse mecanismo. É entender, o soro, ele é uma via de administração. Então, eu posso fazer um coquetel para esse paciente, por exemplo, o paciente precisa de desinflamar, repor uma série de nutrientes. Eu posso fazer tudo por via oral? Posso fazer, eu vou demorar um pouco mais para repor, esse paciente pode ser que ele não consiga fazer uma adesão, ele não tome aquelas vitaminas, ou que ele não tolere, ele tenha muita reação gastrointestinal, ou, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, que eu já falei dele antes, ele é um composto maravilhoso, mas ele causa muito efeito gastrointestinal, às vezes o paciente ele não tolera tomar, então algo que ele precisa, se eu tenho uma via melhor para ser feita, por que não fazê-la? Né? Então, a banalização, acho que ela vem realmente do mal profissional. O profissional que ele faz uma coisa sem indicação, sem ter uma necessidade real, que ele não entende do ativo, que ele não entende do que ele está prescrevendo, realmente ele faz com que os bons profissionais, eles sejam culpabilizados por isso, eles levem a má fama. Perfeito. Doutora, antes de fazer a última pergunta, aquela mulher que está nos ouvindo nesse momento, ou o homem também, claro, que quer marcar hoje mesmo a consulta, ficou interessado na soroterapia, nos benefícios, são vários, são muitos, né? A doutora vai passar aí como que faz para marcar um horário aí, se consegue marcar hoje, é só daqui 5 dias, daqui uma semana. Pois é, você não vai marcar para fazer a sua soroterapia, tá? Porque isso aí a gente não faz, a gente não faz, não somos uma clínica de cardápio de soros, porque isso aí eu sou marcar uma consulta. Totalmente contra. Você vai marcar uma avaliação, você vai ser avaliado, eu vou solicitar os seus exames e aí a gente vai ver junto a sua necessidade. Se no seu caso você tiver uma indicação de fazer uma reposição por soro, por via endovenosa, a gente vai estudar e vai fazer. E como é que faz, então, como é que você faz? WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp lá para o nosso instituto, é o 27 99846 2984, ou você pode mandar uma mensagem, pode ligar para a gente também, ou mandar uma mensagem no Instagram. Nós estamos inclusive ao vivo aqui, é o almainforma.instituto, ou me segue lá no meu Instagram pessoal, tá? É o DRA, doutora, _ Ana Paula Martins, Ana com 2 N's. Perfeito. Doutora, se a ouvinte agora saísse desse programa com a única ideia sobre soroterapia, qual que seria? Qual que gostaria que fosse? Eu quero que a ouvinte ela saia entendendo que a soroterapia ela é um procedimento válido, é um procedimento que quando bem indicado ele atende muitas necessidades, mas eu quero que ela saia também sabendo que quando ele é feito da maneira errada, ele pode acarretar sim prejuízo para a sua saúde e que não é uma influenciadora que pode indicar ou não qualquer tipo de procedimento médico. Entender que a soroterapia, a aplicação de ativos injetáveis, isso aí é um procedimento médico que precisa de indicação médica para ser feito. Segue a doutora que ela vai influenciar muito melhor nesse assunto aí do que a Virgínia, viu? Pode seguir com certeza, eu não tenho os milhões de seguidores dela, mas com certeza que de soroterapia eu entendo muito mais do que ela. Com certeza, doutora. Quarta-feira tem mais, né?
Quarta-feira, com certeza, Já tem, estaremos aqui. já tem um plano, hein? Eu vou Não tem nenhum plano, não. eu tô vendo uma movimentação aqui grande nos bastidores. O que tá acontecendo aí? Que deve ter sido uma live aqui, Aconteceu né? uma coisa? Deve ter dado A Virgínia entrou aí? Ai, a Virgínia, ai meu Deus, a Virgínia entrou pra assistir a gente. Então eu vou aguardar aqui. Estão xingando o locutor ou a entrevistada? Médica. Pode xingar, pode vir discutir comigo aqui, porque assim, é um assunto que eu tenho muita propriedade para falar, tá? Alguém então, escreveu, essa doutora não sabe o que tá falando de soroterapia? Ou não sabe? Vamos marcar ao vivo aqui o debate. Pode chamar. Então, você que quer sugerir novos temas, tem uma caixinha de perguntas ao vivo lá no meu Instagram. Então, manda sugestão aí, porque a gente quer te ouvir, eu quero saber dúvidas. Se você quer falar sobre a sua experiência também. Eu já fiz soroterapia, foi muito bom. Ou, não adiantou de nada. Eu quero ouvir a sua experiência também, tá? Perfeito, doutora. Até quarta-feira que vem. Até. Se Papai do Céu assim permitir. E segue a doutora no Instagram lá e também no Instituto Alma e Forma. Quarta-feira tem mais. Tá aí um novo tema pra gente. Daqui a pouco eu volto, ou melhor, já vou nessa também, vou junto com a doutora aqui e eu volto daqui a pouco, 1h da tarde lá no show da 13 de 1 às 4. Daqui a pouco o Gilmazão tá por aqui com o Clube Universitário. Volto cedinho também, 6 da manhã, Jornal da Manhã, às 6h30 aqui na Clube e também na rede, a Rádio 13 de Junho. Um abraço para todo mundo que ficou ligado comigo. Quem não mandei um alô aqui, me perdoa, desculpa, tá bom? Galera que tá no nosso Instagram aí, um abraço para vocês. Fique com Deus e até lá. Para os marmanjos, eu deixo aquele abraço. Para elas, um beijo no coração. Tá na Clube, tá bom demais. Não esquece não que eu, muito do tamanho do universo. Mostra pra ela. O que aconteceu, gente? Vocês estão chorando? Mandaram aqui no grupo. Não, gente. No grupo? Mandaram Eu não aqui vi aqui na hora. Ele não viu. Aí mandaram aqui no grupo assim, doutora arrasando os corações. Um comentário, que gata. Eu mostrei o João caçou ali no meio da live. Aposto que é barão. É. Homem bonito faz isso. Aí, ó. Homem bonito não faz isso. Aqui, eu tive uma ideia. Como é que é? Fala de A novo. foto dele que elas postam. Vídeo Júnior. Nossa, pior ainda. Aí. Que gata. Mas e aí, teve alguma outra pergunta? Teve mais pergunta? Aqui, eu tive uma ideia. Ah. Eu, por minha conta própria, na quarta-feira que vem, além da live rolando aqui, rolando ali, eu vou fazer uma live no meu pessoal, nos bastidores, mas depois eu não compartilho como elas. É só uma live pro pessoal entrar, porque tem muita gente que me segue que não segue o Instituto. Mas manda o povo seguir o Instituto. Então, aí eu já faço uma eu acho que talvez postagem precisava antes. dessa, por exemplo, tá gravando ao vivo, mas tinha que ter os frames, né? Mas é bom fazer assim. É. Não, igual, tipo assim, eu tô sempre Não, pegando no uma vídeo. perguntinha e fazendo. Não, mas do vídeo, você conseguiu fazer algum vídeo? Não, né? Foi feito aqui, ó. Tá até rodando ainda.